Bem, boa noite a todos. Chegámos ao fim deste estudo. Vamos fazer, se Deus quiser, o último. Eu pedi um pouco mais de tempo ao Nando, porque quero mesmo acabar isto hoje, se Deus quiser, e não quero andar aqui a acelerar demasiado, porque entramos numa fase complexa. Eu pedi que pusessem a outra imagem, aquela do gráfico, que já pus no outro estudo. Temos mais, pelo menos depois, mais 2 imagens para pôr, mas esse é só para o fim. Agora, quero que mantenham esta, por favor. Nós hoje vamos começar... Estão-me a ouvir bem? Ok. Nós hoje vamos tratar desta segunda parte, a partir do capítulo 12, ok? Vamos começar por aí. E chegamos ao ponto exato onde começa verdadeiramente a grande tribulação. Os últimos 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel, da profecia de Daniel. Daniel 9:27, para aqueles que quiserem anotar. Entramos na fase dos grandes sinais. E se... eu não vou estar a ler, vou citando a um versículo ao outro, mas não vou estar com grande atenção aos versículos, porque senão não consigo mesmo. Porque, reparem, isto é muito denso. É muito denso. Nós vamos entrar em capítulos muito densos. E olhem que eu até costumo ter alguma facilidade para conseguir sintetizar, mas isto não foi fácil. Não foi fácil. São capítulos muito densos. E neste capítulo 12, nós vemos aqui várias figuras. Vemos aqui a mulher. E a mulher significa quem? Se vocês lerem, poderão ler o versículo 1. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Bem, para aqueles que... isto não é por acaso. Nós chegamos a Apocalipse depois de ter estudado tudo o resto. E eu apetecia-me fazer, não vou fazer, mas apetecia-me fazer uma pergunta e se respondessem mal, voltavam para Gênesis. Este versículo faz-vos lembrar o quê? Não se lembram, não me respondam. Qual é a história em que... Eu até vou dar uma pista. Qual é o sonho que meteu sol, luas e 12 estrelas? Alguém se lembra? Espero que se lembrem todos. Foi o sonho de José. Lembram-se dele? Que sonhou com isto. Viu o sol, que significava Jacó, a lua, Raquel, e as 12 estrelas, que eram as 12 tribos. E não é que agora estamos a repetir a mesma coisa? Pois é, esta mulher significa o sol, Jacó, esta mulher é Israel. O sonho de José ajuda-nos a perceber que mulher era esta. E há outros versículos, que eu não tenho tempo para citar, que apontam para esta mulher ser Israel. Continuando. Temos aqui o dragão. Não estamos nas Antas, lá em cima no Porto. Este dragão é outro e é bem pior. O dragão, temos aqui, dos versículos 3 a 9, temos aqui uma relação efetiva a Satanás. Por exemplo, vemos que ele é grande, vemos que ele é grande, ou seja, que tem um poder mundial, uma grande cobertura. Vemos que ele é vermelho, nada a ver com o Benfica também. Sangue e violência. Vemos que ele tem 7 cabeças e 10 chifres, e sobre isto falarei depois, porque vou abordar isto com mais atenção depois, e vou tentar explicar-vos o que é que isso significa. Tentar, porque há coisas que eu não sei. E quando eu não souber, vou dizer que não sei. E não me perguntem depois no fim, porque eu continuo sem saber. Pode ser que um dia perceba, mas há coisas que eu não sei. Este dragão tem a destruir o Messias desde o nascimento. É o que está aqui a ser relatado. Depois temos aqui, além da mulher, além do dragão, temos o filho varão. No versículo 8 a 9, nós lemos que ele há de reger todas as nações com varas de ferro. Isto é uma alusão também, lá está, matéria dada, ao Salmos 2, aplicado a Jesus, em que também diz a mesma coisa sobre o Senhor Jesus. Portanto, este varão é o Senhor Jesus. É o Messias prometido, rejeitado por Israel na primeira vinda e vai voltar na segunda vinda, Apocalipse 19, estamos a chegar. E vai estabelecer o reino. Depois nós vemos que há quem diga que esta mulher é Maria, que não é Israel. Bom, para esses que dizem que é Maria, expliquem-me como é que esta mulher pode fugir, são 1260 dias, porque esta mulher fugiu 1260 dias. Por acaso temos alguns relatos na Bíblia que a Maria andou a correr 1260 dias pelo deserto? Pois esta mulher esteve 1203 anos e meio em fuga. Em refúgio, que diz parte da última... é uma relação direta à segunda parte da grande tribulação, em que Israel esteve claramente em sofrimento durante 3 anos e meio. Não é Maria, é esta mulher. Nós vemos isso em Daniel 7:25, Daniel 12:7, Apocalipse 11:12 e 3, Mateus 24:15 a 20, em que Israel foge quando o anticristo se declara como Deus.
que no fundo consiste na abominação da desolação no templo. E então não é por acaso que o Senhor disse: quem estiver na Judeia, fuja para os montes. E começa o tic-tac dos 1260 dias. Ok? Temos também, no versículo 7 a 9, quando olho para a Wanda eu calmo, porque eu percebo que tenho que andar mais devagar. Guerra no céu, em que vemos que há uma batalha contra Satanás, em que ele é definitivamente expulso do céu. Pergunta de Algibeira: mas ele não foi expulso do céu desde o princípio? Lembram-se de Jó, em que ele tinha algum acesso ao céu, a certas zonas do céu. Ele tinha acesso. Mas aqui o acesso é completamente quitado. Ele é expulso definitivamente. Ok? Jó 1, 2 e Apocalipse 12, 10 fala do acesso que ele tinha e do acesso que ele vai perder aqui. E quando ele é expulso definitivamente, ele vinga-se contra Israel e aí ele percebe que está no fim dos seus dias e começa a apertar. E a partir daí vamos as coisas a começar a apertar, como vamos ver. A ira de Satanás contra a terra verifica-se no versículo 12 a 17 deste capítulo, em consequência de ter sido expulso definitivamente do céu. Nós lemos que, sabendo que tem pouco tempo, enche de grande ira. Vocês conseguem ler isto aqui nestes versículos 12 a 17. E quem é que vai ser perseguido? A mulher, Israel. Não a igreja. A igreja não está cá, a igreja está no céu. Ok? Satanás desce, persegue Israel. Ela vai ser perseguida, protegida pelo deserto, um refúgio preparado, ok? E sustentada por Deus por um tempo, tempos e metade de um tempo, que é os 3 anos e meio. Até o Senhor vir na segunda vinda. Apocalipse 13. Entramos... se houvesse um título, seria Governo Mundial Satânico e Marca 666. Tanto se fala sobre este 666. Eu tenho alguma coisa para vos dizer sobre isso. Não tanto quanto eu desejaria, porque não tenho tempo, mas vou dizer alguma coisa sobre isso. Este capítulo descreve o ponto mais baixo da rebelião humana. Consegue superar Juízes. Lembra-se que eu disse que Juízes era o livro mais baixo deste voo? Este capítulo consegue ser pior. Satanás entrega poder político ao anticristo. Satanás entrega poder religioso ao falso profeta. A humanidade adora o dragão. O sistema económico mundial se torna satânico. Eu já vou explicar tudo isto. Estou apenas a resumir. A perseguição aos santos de Israel se torna brutal. E a famosa marca 666 é imposta. Este é o capítulo mais escuro. Vamos começar. No versículo 1 a 10, nós temos a besta, que é o anticristo. Origem subindo do mar. O mar simboliza... Ele não veio de repente ao pé dos Açores, saiu de lá da água, não é isso. Saiu do mar, saiu das nações gentílicas. É o que significa o mar. Ok? Portanto, o anticristo é um líder gentio que emergirá do colapso mundial. Ok? Aliás, em Daniel 7, vê uma sequência de bestas a sair do mar, que são impérios que saíram do mar. E o anticristo vai ser o culminar desses mesmos impérios que se viraram contra Israel. Eu já vou explicar isto melhor. Não façam essa cara. Eu já lá vou explicar com calma. Está bem? O anticristo é o culminar desse sistema político de vários impérios, ok? E já vos vou explicar isto com muita calma. Depois nós temos aqui 7 cabeças e 10 chifres. 10 chifres nesta besta significam 10 reis com que esta besta vai fazer uma parceria. Não me perguntem que países são, não me perguntem que entidades são, porque eu não sei. Serão 10 entidades, 10 reis, 10 países, 10 áreas geográficas, não sei. São 10 reis com quem este anticristo vai ter uma parceria estratégica para atacar Israel e todos os santos. 7 cabeças simbolizam os 7 impérios anteriores. Ele é o 8º. E já vou explicar quais impérios são esses daqui a bocadinho. Portanto, o anticristo é o governante final que une o poder político global. Ok? Depois temos aqui, no capítulo 13, versículo 2, que o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Deu isto ao anticristo. Deu-lhe poder político, poder militar, poder espiritual falso. Ele insulta ao céu, declara-se Deus, reivindica a adoração e isto ocorre a meio da semana. Daniel 9, 27. E faz, como vemos no versículo 7, o seguinte. Onde é que eu tenho? E foi permitido fazer guerra aos santos e a vencê-los. Sabem, há pessoas que... agora vou fazer aqui um pequeno parênteses. Não estava planeado, mas vou dizer. Há pessoas que pensam assim, eu se calhar tenho uma oportunidade, se eu não acreditar em Deus,
veio o arrebatamento, não vou, mas depois tenho a seguir outra oportunidade. Alguém quer correr o risco de viver estes tempos? Como nunca houve nem irá haver, em que o anticristo vai ter carta branca para matar crentes e para fazer mártires? Enfim, estes judeus que vão morrer vão ser judeus fiéis e também gentios que se vão converter na grande tribulação. Não são a igreja não está cá. Okay? Eu digo isto muitas vezes, porque muitas vezes há grandes confusões sobre isso. E este tempo, destes últimos 3 anos e meio, vão demorar 42 meses. 1260 dias. Temos aqui outra besta. Primeiro é o anticristo, a segunda vai ser o falso profeta, que é a segunda besta, que nós lemos no versículo 11 ao 18. Esta não sobe do mar, sobe da terra. Ok? O que é que isto quer dizer? Eu posso tentar interpretar. Certezas não tenho. Mas se o mar significa as nações gentílicas, a terra poderá significar que virá de Israel. Estão a perceber? Se o mar é as nações gentílicas, a terra poderá ser que venha de Israel. Ele vai ter um parecer religioso, um agir satânico, e vai ser o líder da religião mundial falsa. Vai se estabelecer uma nova religião, possivelmente ecuménica, uma congregação de várias religiões numa só. Não é por acaso que vai haver um convencimento generalizado para se demolir a mesquita de Al-Aqsa e fazer dali um templo. Imaginem o que é que significaria fazer isso hoje em dia. Mas na altura, não perguntem como, parece que vai haver uma congregação das várias religiões em torno de uma só. E este vai ser o líder. E por isso é que vai ser possível judeus e árabes estarem conjugados num único templo. Porque vai haver uma relação ecuménica enorme. Imaginem, de repente desaparecem milhões e milhões de pessoas assim, no nada. Aparece alguém que consegue pôr ordem na mesa. É muito fácil. Essa pessoa, ainda por cima tendo poderes especiais, é muito fácil atrair as atenções para novas religiões. Isso vai acontecer. Eles vão ter sinais enganadores. Vocês lembram-se da história, através do Gênesis, daqueles magos do faraó que conseguiam também enganar? Faz parte. O diabo também tem poder. E vai ser feita uma criação de uma imagem da besta. Nós vemos no capítulo 14, 15, que vai ser feita uma imagem que vai poder falar, que vai poder ameaçar e que vai matar quem não adorar. Olha, eles dizem que aqui é uma estátua que vai ter vida. O João viu muita coisa que não sabia explicar. Mas eu hoje talvez consiga tentar explicar o que é que isso poderá ser. Tentar, porque eu não tenho certezas, atenção. Mas eu não me surpreenderia, deixem-me dizer assim, eu não me surpreenderia que esta estátua que tenha vida seja nada nem mais nem menos que um potencial robô com IA que possa ter capacidade de dizer estas coisas. Isto é suponhamos, não é nenhuma certeza. Mas imaginem o João em Patmos a ver uma estátua a falar e dizer que teve vida. Mas nós sabemos que podem haver robôs que, devido à IA e à inteligência quântica, que podem ter capacidade de exprimir coisas. Ok? Ok, chegamos à marca da besta, que está no versículos 16 a 18. Na mão direita ou testa. Isto significava para que o anticristo tenha controle económico, submissão espiritual e fidelidade política. É muito mais do controle económico. Ninguém compra, ninguém vende sem esta marca. Esta marca tem um número de 666. Não é para ser calculada hoje. Eu vou falar-vos sobre este do cálculo. Está bem? Mas na altura vai ser para ser calculado. E vocês vão me perguntar, como é que eu vou calcular? Já lá irei. 6 é o número da imperfeição humana. Certo? 666 significa o clímax da autopromoção e da autonomia humana. Agora, a Bíblia diz aqui, nesta passagem, que aquele que tem entendimento calcule. No grego, a palavra calcule significa interprete numericamente. Como é que eu consigo interpretar numericamente? Eu vou-vos dar mais um suponhamos. Está bem? Mais uma pista. Não sei se será assim, mas há uma coisa que eu sei. Existe uma coisa chamada, no mundo hebraico, a gematria. Em que cada letra no alfabeto hebraico corresponde a um número. Ok? E, se porventura pegarmos no nome de Nero, como se dizia na altura, que era Neron Kaiser, na altura, e somássemos o nome a cada letra do hebraico e o correspondente número, de acordo com a gematria, esse nome daria 666. A soma. Com isto, coincidência não creio. Com isto eu estou a dizer que o futuro anticristo, se eu somar o nome dele no hebraico, vai dar o 666 e é uma forma dos crentes poderem perceber quem é? Talvez, porque não? Se Nero era possível fazer e ele era uma figura do anticristo,
porque não verdadeiramente Cristo consiga-se fazer. E então sim, fará sentido, porque será possível fazer a contagem numérica do número. Porque é possível fazer uma contagem numérica. Aqui não está a dizer, faça uma análise espiritual do número. Não. Faça uma contagem numérica para perceber quem é. Ok? Não sei se será assim. É uma pista que mando para o ar, porque há muitas dúvidas sobre este tema. Eu não vou ter tempo para falar mais sobre isso. Poderia falar mais, mas não vou ter tempo. Aliás, eu vejo muita gente a falar sobre o Anticristo e sobre estas coisas todas, mas essas pessoas falam um pouco sobre Jesus e sobre Deus. Tudo bem, falemos sobre o Anticristo, falemos sobre o diabo, mas, bolas, foquemos a falar mais sobre Deus e sobre Jesus. Mas é curioso, é que esta gente que fala muito sobre isso, é que só fala sobre isso. O diabo deve estar contentíssimo, estão só a falar de mim. Não, mas vamos falar sobre Deus em primeiro lugar e deixemos lá um espacinho para o outro ser. Mas ele é claramente infinitamente mais pequeno e não merece tanta atenção. Eu também não quero perder tanto tempo com isto. Depois, temos aqui os 144 mil que eu já falei. Temos as 3 proclamações angélicas no capítulo... já estou no 14. Desculpem, não vos disse. Estou no 14. Comecei agora. 144 mil. E as 3 proclamações angélicas no versículo 6 a 12. E temos aqui... É curioso. Temos aqui uma proclamação que é o Evangelho eterno. No versículo 14, onde é que temos isto? 6 ou 7? 6. E vi um anjo a voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno. Vocês já ouviram muitos nomes? Ao Evangelho da Graça, ao Evangelho A, B, C. Evangelho eterno. O que é o Evangelho eterno? O que é que eu estou aqui a transmitir o Evangelho eterno? Bom, graça não é porque a igreja já não está cá. Certo? Porque só há Evangelho da Graça enquanto houver igreja. Se não houver igreja, não há Evangelho da Graça. Bom. Esta, na minha opinião, segundo aquilo que eu estudei, corresponde à mensagem universal de submissão ao Criador. É um evangelho interdispensacional. É como se Deus estivesse a dizer, reconheçam-me como soberano. Deus é o Criador, adorem-no. Esta é a mensagem deste evangelho eterno. Deus é soberano, Deus é o Criador, Deus merece adoração e reconhecimento e autoridade. Isto é o evangelho eterno que passa qualquer dispensação. No fundo, é uma chamada ao arrependimento e ao reconhecimento da soberania de Deus. Depois temos aqui outra proclamação, no versículo 8, que é a queda da Babilónia, vou passar à frente. Temos também no versículo 9 a 11 o juízo sobre a marca. Ou seja, quem receber aquela marca não só estava a obedecer a Satanás e a não obedecer a Deus, como estaria a assumir perante Deus que pertencia agora aos ossos do inimigo. Por isso é que mais à frente Deus vai castigar muito, ferozmente, quem tem aquela marca. Aquela marca não foi só uma rebeldia qualquer. É assumir perante toda a gente que a partir dali pertencemos ao inimigo. E é uma marca muito... esta é uma atitude muito grave. Portanto, receber a marca era rejeitar Deus de forma irreversível. Porque Deus diz a quem receber a marca, beberá do vinho da ira de Deus e será atormentado para todo o sempre. Ou seja, quem tomar aquela marca está condenado. É que nós às vezes pensamos assim, Deus é um Deus de graça, há sempre perdão. A notícia de última hora, na grande tribulação, não estamos em graça. Quem puser a marca na testa ou na mão, capute. Tem hipótese. Vai ser atormentado para todo o sempre. Não há perdão, porque esta marca representa a adoração consciente ao inimigo. Estão a ver? Por isso é que não tem perdão. 15. Capítulo mais curto do Apocalipse. Temos aqui um portal quase entre a misericórdia, que é os avisos do capítulo 14, e a ira do capítulo 16, que vai começar. Nós temos aqui algo interessante no versículo 1 do capítulo 15. Vi um outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. O facto de exprimir últimas pragas significa que estamos no fim total do juízo. De conclusão da ira de Deus. Preparação imediata para a segunda vida. É como se Deus estivesse a dizer, está quase. Está quase. O mundo não vai apanhar agora, vai apanhar forte e feio, mas está quase. Estamos a chegar às últimas. E depois fala, no versículo 2 ao 4, dos vencedores da besta. Quem são os vencedores da besta? Pelos já haver vencedores. São gentios e judeus, fiéis durante a grande tribulação. Versículos 15 a 17, que recusaram a marca da besta. Quem se recusar e se esconder e fugir, vai merecer um prémio e vai ser considerado os vencedores. Os que foram mortos pelo Anticristo, versículo 7, e tanto um como o outro vão aparecer junto ao mar de vidro com harpas de Deus louvando ao Senhor. Estes são os vencedores da besta.
Eu estou em modo de voo, está bem? Eu não estou a olhar isto com atenção, porque temos mais alguns capítulos e eu quero fazer uma conclusão no fim. Capítulo 16. Entramos na ira final de Deus sobre o sistema do Anticristo. Ok? Este é o capítulo da ira divina sem mistura. Vocês se calhar não percebem o que eu estou a dizer. É porque até aqui Deus faz iras com mistura, com atenuantes, com misericórdia. Aqui Deus diz que a ira não vai ter mistura, não vai ter misericórdia. Sem apelo nem agravo. É para rachar ao meio. Então, o que é que vamos ter aqui no capítulo 16? As 7 taças. E eu fiz aqui uma introdução antes de avançar em cada uma delas. Eu vou explicar cada uma delas. Primeira taça. Úlceras dolorosas. Não queiram viver neste tempo. Segunda taça. O mar torna-se sem sangue. Terceira. Rios e fontes tornam-se... Há quem pense... Vou para o mar, mas tenho ali a fonte perto de casa. A fonte também vai se tornar em sangue. Sol abrasador. Trevas. Preparação para o Armagedão. E depois temos o colapso mundial. Úlceras. Versículo 2. E faz-te uma chaga má e maligna nos homens que tinham marca da besta. É curioso. É quem tinha a marca da besta que ganhava úlceras. É como se Deus julgasse no corpo aqueles que no corpo puseram a marca. Não há só julgamento espiritual, há julgamento também no corpinho, físico. Puseste no teu corpo que me pertence a mim esta marca, que aponta para Satanás, então é no corpo que vais pagar com úlceras. As úlceras são para quem pôs a marca no corpo. O mar torna-se sem sangue. Passa à frente, imaginem. Rios e fontes sem sangue, versículos 4 a 7. Imaginem que a água potável, até a água potável é julgada. Até a água potável é julgada. Quarto, o sol abrasador, versículos 8 a 9. A radiação deve atingir níveis altíssimos. Eu não sei o que vai acontecer ao sistema do próprio planeta, mas a radiação vai atingir níveis altíssimos que o sol vai ser abrasador. E em vez de se arrependerem, blasfemam. Eu não estou a ler as passagens, mas depois podem ler com atenção. Aqui vemos a dureza do coração humano na grande tribulação. Quinto, trevas sob o reino da besta, versículos 10 a 11. Trevas reais, profundas, contorcem-se de dor, mas continuam a não se arrepender, nos versículos 10 e 11. Preparação para o Armagedão, 12 a 16. O rio Eufrates seca-se. Eu volto e meio vejo aqueles a dizer assim, já há águas a brotar do mar morto, o rio Eufrates está a secar. Calma lá, mas vocês leiam tudo. É quando o rio Eufrates se seca, há outras coisas que acontecem também, que não estão a acontecer agora. Aqui, por exemplo, quando o rio Eufrates se seca, isso abre caminho para os reis do Oriente, para espíritos demoníacos que vêm do Oriente. Mas alguém viu os espíritos demoníacos vir do Oriente? Se uma parte do Eufrates se seca, isso é acompanhado com espíritos do Oriente que vêm atacar Israel? Não. Reúnem-se em Armagedão, a batalha final. Ou seja, eles, em vez de se aproximarem-se de Deus, ficam cada vez mais duros e mais duros, e agora vamos atacar Israel. E voltam-se contra Israel. Vemos em Joel, profetizado Joel 3, 2, 9 e 14, no Vale da Decisão, Zacarias 14, 2 e 3, etc. Armagedão não é fantasia, é literal. E será o ponto de confronto entre Cristo e o sistema mundial. É curioso, mas as forças demoníacas que vão aparecer aqui vão levar as nações ao seu próprio juízo. As forças demoníacas vão conduzir as nações ao seu próprio fim, levando-as ao Armagedão. Sétima taça. Está consumado, está feito. Versículos 17 a 21. Fez-se um terremoto como nunca houve. O maior terremoto da história humana está para chegar. Vai ser aqui. Cidades vão cair. Montanhas vão desaparecer. Granizo vai cair, em que cada granizo vai ter 34 quilos. Imaginem pedras a cair do céu com 34 quilos cada uma. A humanidade blasfema. Continua a blasfemar. É o fim. Tudo está preparado para a vinda de Cristo. Esta taça, a sétima, conclui o juízo da tribulação. E a próxima cena é Cristo entrar na segunda vinda. Apocalipse 17. Estamos quase na segunda vinda. Estamos quase. Temos aqui, em Apocalipse 17, a grande meretriz, a Babilónia religiosa. Nós lemos que, no versículo 15, que ela está assentada sobre muitas águas. Não vá-se outra vez essa pergunta, mas as águas significam o quê? Muitos povos. É como se ela estivesse disseminada pelo mundo todo. Ok? Muitos povos gentílicos. Está completamente espalhada. Vestida de púrpura e escarlata. Ou seja,
rica, poderosa, com luxúria, com autoridade falsa. Ela é opulenta, sedutora e politicamente influente. É o que significa púrpura e escarlata. Taça de ouro cheia de abominações. Ok? Isto é um culto ecuménico, anticristão. Embriagada com o sangue dos santos. Versículo 6 do capítulo 17. Esta religião vai perseguir fiéis, vai matar todos os que não se conformam e vai ser perseguidora. Aliás, eu quero dizer que a religião apóstata sempre perseguiu o verdadeiro povo de Deus. Sempre. Só que isto será amplificado no fim. Ok? Agora, lembram-se de ter-vos explicado que o anticristo terá as tais 7 cabeças, aqueles 7... Eu vou-vos explicar o que isso é. A primeira cabeça era o Egito. Segunda, a Síria. Terceira, Babilónia. Quarta, Medo-Pérsia. Quinta, a Grécia. Sexta, Roma. Sétima, o reino final do anticristo. E oitava, o anticristo ele próprio, como o oitavo. É o que está aqui escrito no versículo 9 a 11. Ele explica, ok? Portanto, as 7 cabeças representam impérios mundiais que dominaram Israel. O oitavo é o anticristo. É o clímax da rebelião mundial. Os 10 chifres, que voltam a falar no versículo 12 a 14 do capítulo 17, são os 10 reis que vão governar com o anticristo durante um curto período. Eles lutam contra o Cordeiro e serão destruídos na segunda vinda de Cristo. Agora, destruição da meretriz. Esta meretriz, esta religião, esta falsa religião vai ser destruída. Vemos isso no capítulo 17, versículos 15 a 18. E a forma como vai ser destruída é surpreendente, sabem? Os 10 reis e a própria besta vão destruir a meretriz. Como é que é? É verdade. O que é que aconteceu? Eles utilizaram esse sistema religioso para ganhar protagonismo. E quando o próprio anticristo chegou ao templo e declarou-se como Deus, ele percebeu, já não preciso de religião para nada. Agora vamos destruir a religião que foi criada, esta meretriz. E o anticristo e os 10 reis vão destruir essa meretriz. Quando ele se declara sobre Deus, declara Deus, aliás, já não vai tolerar nenhuma religião. E vemos aqui a cumprimento de Daniel 9:27, o pacto rompido no meio da semana e a abominação da desolação. Desculpa? Versículo? Perguntaram? Não, desculpem. A religião ecuménica abrirá caminho mundial ao anticristo, mas será descartada assim que ele exigir adoração exclusiva. Chegamos ao Apocalipse 18. Aqui temos o fim da Babilónia económica. Okay? O fim da estrutura financeira, comercial, política e cultural do anticristo. Também será destruído. Nós vemos aqui, no versículo 9 a 10, 3 categorias de pessoas que choram a queda deste império. Primeiro são os reis da terra. Sabem porquê? Porque vão perder a influência política. Eles vão chorar. Depois os mercadores da terra. Ninguém vai mais comprar as suas mercadorias. Também vão chorar. Olhem, aqui há uma lista gigantesca de bens que vão deixar de se vender. Olha, eu aqui não tinha hipótese. Ouro, prata, pedras preciosas, linho, púrpura, seda, marfim, azeite, carros, escravos, até almas de homens vai-se deixar de vender. Imaginem as pessoas que viveram para o dinheiro, aqui vão perceber que não vão conseguir vender nada. Também vão chorar. Ninguém escapa. Há aquelas crises que só tocam nos pobres, não é? Esta vai tocar em todos. Nos pobres, nos ricos, nos que estão em cima, dos que estão em baixo, nos que se escondem, os que não se escondem. Os marinheiros e navegantes lamentam a queda do comércio marítimo global. Também vão chorar estes. Todos vão chorar. Mas há uma coisa curiosa. Capítulo 18, versículo 20. Alegrai-vos sobre ela, ó céus. Mas não é muito bíblico a gente alegrar-se com a desgraça dos outros. Não, mas aqui vai ser. Sabem porquê? Porque isto é a celebração de justiça. Então os céus vão se alegrar quando isto acontecer. Está a ser celebrada a justiça. Os céus alegram-se. Capítulo 19. Temos aqui as bodas do Cordeiro e a segunda vinda de Cristo. Estamos a chegar ao fim. E no versículo de 7 a 9 do capítulo 19, nós vemos aqui a esposa. Quem é a esposa? A igreja? Eu não creio. Se nós lermos João Batista, aliás, várias passagens que estão em Isaías 54, 5 a 6, Jeremias 3, 1 a 14, Oséias 2, 16 a 23, é feito sempre profecias em relação ao Cordeiro e à sua noiva, a noiva do Cordeiro. Quando João Batista estava a pregar, ele disse isto um dia, João 3, 29. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas João Batista tinha a verdade do mistério consigo. Não. Pelos vistos há uma noiva e um noivo. Há outro.
Mas o amigo do esposo que lhe assiste o ouve e alegra-se muito com a voz do esposo. Isto é Israel e Cristo. E esta esposa aqui é Israel. Temos aqui a união entre Cristo e Israel. Agora, porquê é que não aconteceu antes? Porque Israel precisava de ser purificada. E por isso é que nós lemos, nem que eu tenha isso mais à frente. Malaquias 3, 1 a 3. Quem suportará o dia da sua vinda? Ele será como o fogo do Orives, purificará os filhos de Levi. Esta purificação de Israel, que nunca foi feita porque eles quiseram, mas porque Deus teve que os purificar à força, é que os preparou e purificou para que eles pudessem ser aceitáveis como noiva para o Cordeiro. E então, depois da purificação da grande tribulação, eles poderão ser apresentados como noiva para o Messias, para o Cordeiro. Estão a ver? Nada de igreja corpo de Cristo aqui. Agora, já vamos falar sobre a igreja vai aparecer aqui. Daqui está quase a chegar. Está quase a chegar. Por isso eu costumo dizer que nós devemos ler também o final do Apocalipse. Também tem alguma coisa para nós. Então, neste contexto, chegamos aqui à segunda vinda de Cristo. Sabem que a segunda vinda de Cristo vai ocorrer no Monte das Oliveiras. Toda a gente sabe disso, não é? Quem não sabe isto, chumba. Não tem hipótese. Uma vez, nos anos 80, foi feito... Eu já falei sobre isto uma vez, mas eu acho que é a altura de repetir. Nos anos 80 foi feito um estudo geológico no Monte das Oliveiras porque havia uma entidade que queria fazer lá um hotel. Podem investigar no Google, isto não é história. E fizeram uma análise geológica e descobriram que por baixo do Monte das Oliveiras, ouçam bem, passa uma falha geológica que liga ao grande rift, aquele rift que liga aquela zona toda do Médio Oriente. Uma falha geológica. Por baixo do Monte das Oliveiras. O que é que Jesus disse quando virá? Que o Monte das Oliveiras vai se abrir. E vai haver um grande terremoto antes. Estão a juntar as peças? É curioso, bolas, que a Bíblia soubesse que podia haver a hipótese daquilo se abrir ao meio. E não é que há uma falha geológica a passar debaixo do Monte das Oliveiras. É curioso, não é? A Bíblia alguém deve ter sonhado. Mas vejam isso, é interessante. Para aqueles que acham que a Bíblia é tudo uma história da carochinha, expliquem-me como é que lá debaixo do Monte das Oliveiras há uma falha geológica. E talvez faça sentido que mesmo que não houvesse, eu acreditaria que o monte se abrisse. Deus tem poder para isso e muito mais. Eu não preciso ter a falha geológica lá para acreditar que ele vai se abrir. Mas o facto de estar lá a falha geológica apetece mostrar a muita gente. Olha, estão a ver? A Bíblia diz que vai se abrir e já agora investiga ver se lá há uma falha geológica. Perante o grande terremoto, aquilo pode se abrir mesmo. E é o que vai acontecer. Então o Senhor vai aparecer e viu o céu aberto, 11 a 16, do capítulo 19. Eis um cavalo branco e este que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E seguiam os exércitos que estão no céu, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem são estes exércitos? Nós, vestidos de linho fino. Sabe porquê? Porque está a vir o Senhor e nós estamos com Ele, certo? Onde Ele estiver, nós vamos estar juntos. Se Ele está a vir, nós temos que vir com Ele. Nós fazemos parte do corpo. Aqui nós não somos noiva, nós fazemos parte do corpo dele já. Nós estamos integrados nele. Se Ele vem, nós temos que vir também. E nós vemos aparecer aqui em linho fino, branco e puro. A igreja tem a cena para regressar com Cristo, mas não é para sofrer a tribulação, porque a tribulação acabou aqui, Ele vai agora julgar e acabou. Mas também, há quem diga assim, mas agora a igreja vai aparecer na altura do Armagedão. Calma, a igreja não vem para lutar, mas para testemunhar o que Cristo vai fazer, a luta que Ele vai ter. A igreja não vem para lutar, a igreja vem para testemunhar a vitória. Estão a perceber? Então chegamos ao Armagedão, 17 a 21. Em que o anticristo e o falso profeta são capturados vivos. Versículo 19 a 20. A besta foi presa e com ela o falso profeta, que está aqui. São lançados vivos no lago de fogo e é a primeira vez que alguém entra e prova o lago de fogo. O resto é destruído. Cristo mata os exércitos com a espada que sai da sua boca. É uma vitória sem esforço, sem espinhas. Dá 10 a 0, aos 5 minutos da primeira parte já estão a levar 10 a 0. Não tem hipótese. Apocalipse 20. Prisão de Satanás, versículos 1 a 3 do capítulo 20. E vou citar. Desceu do céu um anjo, tendo a chave do abismo, e prendeu o dragão, a antiga serpente, por 1000 anos. Após ser derrotado na batalha do Armagedão, Satanás é preso 1000 anos. E dá-se o rei milenar. E aqui entramos na parte central do capítulo. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quer dizer que o milénio é literal. O milénio não é uma fantasia, não é uma aproximação de 100 anos que foi extrapolado para 1000. É 1000 anos. Ele foi previsto por Isaías, Ezequiel, Zacarias, Daniel, por Jesus e pelos apóstolos.
1000 anos. Nem mais, nem menos. Quem é que reina com Cristo? Mártires da tribulação, versículo 4. Aqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e que não receberam a marca da besta, versículo 4. Israel restaurado, lá está, a noiva que se junta ao Cordeiro, será reunida, purificada e honrada entre as nações, ok? Vemos isso também. E finalmente vemos aqui a igreja glorificada. Muito embora numa esfera celestial, diferente. Já vou tentar explicar isso. Muito embora, depois do milénio, e que entra muitas dúvidas que muita gente tem, como é que depois do diabo estar preso ainda assim há rebelião? É uma pergunta que muita gente coloca. Vai haver uma rebelião. Porquê? Porquê é que depois ele vai soltar e vai haver uma rebelião? Porque depois de milénios vai ser solto outra vez. Porquê? Deus quer provar que mesmo no mundo perfeito, sem pobreza, sem doença, sem fome, sem guerra e sem Satanás, o coração humano se pode rebelar. O problema no homem não é o ambiente, é o coração. O problema do homem nunca foi o ambiente, Adão e Eva. É o coração. E aqui vai-se verificar a mesma coisa. Estão a ver os paralelos entre o Éden e esta parte final da Bíblia? Eu já lá irei. Destino final de Satanás. Lançado no lago de fogo, atormentado para todo o sempre. Caput, Satanás. Adeus. Fim de tentação, fim do mal, fim absoluto da existência satânica. Chegamos ao grande trono branco, versículos 11 a 15 do capítulo 20. O grande ato antes da eternidade. Vi um grande trono branco. Aqui são julgados todos os incrédulos da história, mortos, pequenos e grandes. Os que rejeitaram Deus em todas as eras. Os crentes já não estão aqui, atenção. Eles já ressuscitaram, já foram analisados. Já não estão aqui. Isto não é para eles. Temos aqui vários graus de punição. Capítulo 20, versículo 12. Os foram julgados segundo as suas obras. Sabem, assim como vai haver graus de privilégios e de recompensas para os crentes, também vai haver graus diferentes de punição para os que rejeitam Cristo. É igual. Ok? Apocalipse 21. A eternidade vai começar aqui. E aqui Deus renova todas as coisas. Faz no versículo 1 novos céus e nova terra. Viu um novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Será que isto é uma criação fictícia ou é literal? Aqui o termo de novos é kainos, que significa novo em natureza, em qualidade e em essência. É mesmo tudo novo. Não é um remake, é tudo novo. Portanto, caros amigos, eu estou a fazer uma casita. Aquela casa não vai ser completamente evaporada. Os vossos carros, as vossas casas, os grandes monumentos, as 7 maravilhas, tudo num dia. Portanto, a gente deve pôr os olhos naquilo que realmente merece que a gente ponha os olhos. Porque nada neste mundo que nós conseguimos ver vai permanecer. Tudo vai ser evaporado, ok? Sabe porquê? Porque vem uma coisa melhor. Não é um remake, é algo melhor ainda. Não haverá oceanos neste novo remake. Sabem o que isto quer dizer? Os oceanos falam de tempestade, de caos, de rebelião. É algo simbólico. Deus não vai querer ter nada disso na eternidade. Temos aqui Nova Jerusalém, versículo 2 a 8, que de Deus descia do céu. Ok? Alguns detalhes sobre Nova Jerusalém que vocês talvez não saibam. Sabem qual o comprimento e o tamanho desta cidade? Eia, David, no que tu vais meter? Não, está aqui escrito, eu fiz a conversão. Aqui diz 12 mil estádios de comprimento, largura e altura. É perceber qual é a conversão de estádios. Esta cidade, estão sentados, vai ser um cubo, vai ser em 3D. Vai ter a mesma comprimento de altura, de largura, largura e comprimento. Estão a ver? É como se fosse um cubo perfeito. Em que cada medida vai corresponder à distância entre Portugal e a Ucrânia. Ora, imaginem, cada lado do cubo é Portugal a Ucrânia. Ora, façam um cubo perfeito disto. Estão a imaginar a dimensão disto? Alguns pensam, aquilo vai ser no território de Israel, Nova Jerusalém. Esqueçam. Aquilo não vai chegar lá. Aquela zona do Médio Oriente não vai caber, não cabe. Portanto, é a maior estrutura já revelada. E nós vemos aqui que esta cidade não vai ter templo, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. É o que está aqui escrito.
O Deus é o centro da eternidade. Não há mais véu, não há mediação, não há sacerdócio terreno, nada. É totalmente iluminada, versículo 23. Porquê? Porque a glória de Deus a ilumina. Não há sol nem lua. Versículo 24, uma coisa que eu nem tinha percebido e percebi agora. Vai haver nações. Porquê? Porque as nações caminham à sua luz. Vai haver alguma organização de nações e de povos, mesmo nesta cidade. Nações, estruturas organizadas, a harmonia perfeita entre todos. Versículo 27, nunca mais nada impuro entrará aqui. Nenhum mal mais existirá aqui. Capítulo 22. Estamos a chegar ao fim. É a conclusão da história. Não só do Apocalipse, mas de toda a Bíblia. Aqui Deus nos mostra várias coisas. A vida eterna em comunhão perfeita, restauração do Éden, o rio da vida, a árvore da vida, novamente acessível, o ministério eterno dos remidos, o convite final de salvação, a promessa da vinda de Cristo e a bênção de encerramento das Escrituras. Agora vou fazer aqui um paralelo. Este capítulo fecha o ciclo que começou em Gênesis. Vou fazer aqui uma divisão. Em Gênesis, nós vemos um jardim que ficou fechado. Em Apocalipse, vemos uma cidade aberta. Em Gênesis, vemos uma árvore da vida proibida. Em Apocalipse, vemos uma árvore da vida disponível. Em Gênesis, vemos noite e trevas. Em Apocalipse, não vemos nada de noite. Em Gênesis, vemos maldição. Em Apocalipse, vemos o fim da maldição. Em Gênesis, vemos que Satanás entra. Em Apocalipse, vemos que Satanás capute. Em Gênesis, vemos o homem expulso. Em Apocalipse, vemos o homem convidado. Em Gênesis, vemos morte. Em Apocalipse, vemos vida eterna. Estão a perceber o comparativo entre uma coisa e outra? E Deus dá-nos, aliás, Cristo dá-nos 4 garantias neste capítulo. Versículo 7, eis que cedo venho, primeira garantia. Versículo 12, eis que venho sem demora. Versículo 20, certamente cedo venho. Eu disse 4, são 3, desculpem. São estas 3. E faz um convite final no versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E o que ouvir, diga, vem. E quem tem sede, venha. Tome da água da vida gratuitamente. Nós temos aqui um convite universal para a salvação. Em que Deus diz, isto vai acontecer, preparem-se, aceitem-me, evitem passar por dificuldades, aceitem o que eu vos quero dar, que é muito bom. E depois de mostrar o cenário que nós podemos vir a ter, quem recusar isto é tolo. É muito tolo. Ok? Mas também dá alertas finais no versículo 18 e 19. Diz 2 coisas. Não devemos acrescentar, nem devemos retirar. Agora, depois disto, que cheguei ao fim, antes de pôr aquela imagem do sistema quiástico, eu descobri há dias uma coisa. Eu gosto de aprender, não é? Eu gosto de ler coisas e ouvir coisas. Uma coisa que não sabia. Que a maior parte do Velho Testamento está construído, tudo o que tem a ver com escritos hebraicos, com um sistema. Atenção, o nome é um nome que vocês calhar não ouviram, mas eu também não ouvi, estamos todos a aprender, que é um sistema quiástico. O que é o sistema quiástico? É um sistema que, imaginem uma história, eu podia-vos dar um exemplo, mas eu não vou ter tempo. Vou-vos dar o exemplo maior que é da Bíblia, ok? Eu vou pôr aqui daqui a bocadinho uma imagem. A maior parte das histórias do Velho Testamento, quase todas, e algumas dos Evangelhos, são escritas da seguinte forma. Começa com o tema A, depois passa para o tema B. Isto não é matemática, nem álgebra, está bem? Isto é muito fácil. Começa com o tema A, depois passa para o tema B, depois passa para o tema C, depois mete o tema D, volta para o C, volta para o B e termina no A. E é no D que tem o sumário e o foco da história. Eu vou repetir. Começa no A, começa no B, vai para o C e toca no D, que é o centro. E depois volta a regredir. C, B e A. Podes pôr a imagem, se faz favor. A Bíblia é um sistema quiástico macro. Eu fiz isto há bocadinho. Podes pôr isso centrado. Mais, em que se veja tudo. Tudo. Isso. Vejam comigo. A. Criação e jardim. A. Nova criação e jardim. B. Queda, maldição. Eu podia fazer isto para as histórias da Bíblia de Noé. Para o livro de Jó, um parênteses. Eu descobri que o livro de Jó não é aquilo que eu pensava. Um dia vou falar sobre isto. O segredo do livro de Jó é muito mais do que sofrimento. Vou já na pista. Jó 28. Depois o versículo vou-vos dizer um dia.
O sumo do livro de Jó está no meio. É um sistema quiástico. B. Queda e maldição e separação. B. Desculpem. Maldições passárias. Gênesis 1 a 2, criação em jardim. Vemos nova criação em jardim, Apocalipse 21 e 22. Gênesis 3 a 6, queda, maldição e separação. Vemos fim da maldição e derrota do mal, Apocalipse 20. C. Profecia. Primeira profecia. Qual foi a primeira profecia que aconteceu? Foi quando Deus disse, da tua semente, da mulher, vai pisar a cabeça da serpente. Aí começou a profecia. 3:14. Até Atos 8. Profecia. Mas calma lá, depois da igreja não vai retomar a profecia? Vai. De Hebreus a Apocalipse. E eis que no meio temos o D. Eu considero a Igreja do Corpo de Cristo e o mistério como o centro, o foco da Bíblia. Há quem diga assim, foi a vinda, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Mas quando o próprio Cristo diz que a Igreja e o mistério é a plenitude de Cristo, é o expoente máximo. E tudo aponta para isso. E portanto, eu acho isto fantástico. E eu não queria deixar de acabar este voo sem vos apresentar a Bíblia nesse sistema quiástico. E depois, para vos mostrar como isto é mesmo assim, podes passar a outra imagem. Que, antes disso, vocês nunca viram aqueles quadros que é as referências cruzadas na Bíblia em formato gráfico, em que há cerca de 63 mil referências cruzadas, não sei se é isso, acho que é. Então eu fui à procura, há bocado, eu estou sempre a mandar coisas para o Dário à última hora. Nas últimas 2 horas ele recebe 3 ou 4 slides. Mas pronto, já sabem como é que é. E fui à procura, tentar encontrar se nesse sistema quiástico havia alguma relação entre Apocalipse e Gênesis. Se existem referências cruzadas que façam grandes ligações, porque tem que haver, na Bíblia, muitas ligações de referências cruzadas entre Apocalipse e Gênesis, para que isto seja verdade. Podes pôr a imagem, se faz favor. E descobri. Olha as referências cruzadas entre Gênesis e Apocalipse. É dos livros da Bíblia em que há mais referências cruzadas, justamente porque estão ligados. Vocês estão a perceber o que eu vos acabei de mostrar? Não é espetacular isto? Isto aqui é Gênesis, as histórias, e as referências cruzadas para as histórias em Apocalipse. Gênesis e Apocalipse estão completamente ligados. Isto é o sistema quiástico da Bíblia. Dito isto, acho que acabei. Eu não queria acabar às 10h30, por isso é que eu pedi para começar mais cedo. Se tiver alguma dúvida ou uma questão, podem me enviar um e-mail para davidlmgomes@gmail.com. Eu, se souber, respondo. Se não souber, também digo que não sei. Mas prometo-vos que vou estudar o assunto para tentar ajudar. Se precisarem de PDFs, do que for, eu muitas vezes não respondo. Desculpem, tirei isto. Eu muitas vezes não respondo logo na hora, não é por má vontade, não é porque não gosto de ninguém, é porque muitas vezes eu não consigo, ou vejo e depois esqueço-me também, verdade seja dita. Mas depois eu vou lá sempre. Eu nunca deixei ninguém sem resposta. Podem não ter resposta na altura que querem, mas eu respondo sempre. Se precisar de algum tipo de texto, algum tipo de apoio, algum tipo de PDF, eu consigo enviar-vos sempre, está bem? E que o Senhor nos abençoe a todos.